Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos à super especial da Alta de Lisboa, a classificativa de encerramento da primeira edição do Rally de Lisboa, prova do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que pela primeira vez em muitos anos trouxe o desporto automóvel em forma de rallies e de um rally completo à capital da nação. A prova teve 6 troços cronometrados, disputados a norte da cidade de Lisboa, na região do Oeste, e tem o seu encerramento com esta super especial, que é uma classificativa espetáculo, em que visa apenas, no fundo, trazer um bocadinho os rallies para um centro urbano e com a ação pelo meio. Ou seja, normalmente nos centros urbanos fica o Parque da Assistência, fica o centro nevrálgico da prova, mas o que acontece aqui com a existência de uma super especial é que acaba por trazer também a parte competitiva para o centro das cidades, e é uma forma de trazer os rallies a um público que dificilmente se iria deslocar 20 ou 30 ou 40 km para uma classificativa de montanha ou de floresta para assistir aos troços onde na verdade se disputa a vertente competitiva e onde se decidem as classificações dos rallies. Esta super especial da Alta de Lisboa tem uma extensão de 2,5 km, toda em piso de asfalto, e é a oportunidade que as pessoas têm para ver os carros em ação a lutarem contra o cronómetro, ainda que seja uma classificativa espetáculo de encerramento da prova. Este Rally de Lisboa, a primeira edição do Rally de Lisboa, é uma prova candidata ao Campeonato Sul Rallys, ao Campeonato Regional do Sul, e obviamente que as ambições do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo visam poder ascender ao Campeonato Nacional de Rallys, o principal campeonato de rallys em Portugal. Temos aqui na imagem o Mitsubishi Mirage Evo de André Cabeças e Bino Santos, a dupla que liderou a prova desde o primeiro troço. Eles dominaram praticamente toda a prova, ainda que não tenham tido muita oportunidade para descansar, digamos assim, porque na verdade Gonçalo Figueiroa e José Janela no Ford Score MK2 RS acabou por lhes dar uma excelente réplica, e na chegada a esta super especial a diferença entre estes dois concorrentes era de apenas 14,1 segundos. Aliás, Gonçalo Figueiroa com o Ford Score, que apesar de ser um Score MK2, não é um carro igual ao carro da época, é um carro com uma preparação muito recente, é um carro muito performante, é um carro também que dá bastante espetáculo, e por isso não é de admirar que o Gonçalo Figueiroa com o Ford Score tenha conseguido desafiar o André Cabeças com o Mitsubishi Mirage Evo, que é um carro bastante mais recente, é um carro que tem a mecânica do Mitsubishi Lancer Evolution, de um Evolution 9, e que tem uma carroceria recente, a carroceria do Mitsubishi Mirage. Luís Mota e Alexandre Ramos em ação aqui com o Mitsubishi Lancer Evolution 7. O Evolution 7 é uma das muitas gerações dos Mitsubishi Lancer, uma das várias gerações dos Mitsubishi Lancer que correm, que foram desde o Lancer Evolution 1 até ao Evolution 10. O Evolution 10 foi o Luís Mota a não efetuar o peão naquele pino à primeira, e por isso a ter que meter marcha atrás, e a ter deixado aquelas duas voltas a meio, frente ao público que está a assistir a esta super especial da Alta de Lisboa, e que é uma oportunidade para os habitantes da região de Lisboa poderem ver de perto um rally e, quem sabe, como eu dizia há pouco, no futuro, provavelmente verem um rally com outros voos. Já está em troço, já está o Ford Score RS Cosworth de Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos, a dupla que está no quinto lugar, à chegada a esta super especial. Estavam no quinto lugar da geral, a 1 minuto 33,3 segundos dos líderes da prova. Entretanto,
Pedro Leone, que conduz um Ford Escort, que na verdade começou por ser um Ford Escort RS Cosworth, mas depois foi recebendo algumas evoluções e acabou por ficar um misto entre o Ford Escort RS Cosworth e o Ford Escort WRC, que foi a última geração dos Escorts que correu em rallies. Entretanto, está mais um carro pronto para a partida, será o Ford Escort RS MK2 de Gonçalo Figueroa e José Janela, a dupla que está na segunda posição da geral à entrada deste troço, exatamente, o Ford Escort RS MK2. Como eu dizia, isto não é um Escort similar aos Escort de Grupo 4 e até de Grupo B que chegaram a correr nos anos 70 e 80. Isto é um Escort que, apesar de ter uma carroceria clássica, é um carro com uma mecânica bastante moderna, um carro extremamente competitivo, e daí isso ter permitido a Gonçalo Figueroa lutar com o André Cabeças em alguns dos troços. No primeiro troço, André Cabeças ganhou 3,5 segundos a Gonçalo Figueroa. Depois, no segundo troço, a vantagem do piloto Mitsubishi foi de mais 1,9 segundos, o que acumulou uma vantagem de 5,4 segundos. No terceiro troço, o troço de Alenquer, já depois do intervalo de almoço e da passagem pelo parque de assistência, André Cabeças ganhou mais 4,7 segundos a Gonçalo Figueroa e estabilizou a sua vantagem nos 10,1. No quarto troço, Monte Junto, um troço que tinha muito público a assistir, o André Cabeças perdeu meio segundo para o Gonçalo Figueroa, a sua vantagem desceu para os 9,6. Depois, no troço seguinte, o troço Vinhos de Lisboa, André Cabeças já ganhou 4,5 segundos a Gonçalo Figueroa e colocou a sua vantagem nos 14,1. Depois, os pilotos empataram no troço de Sobral de Montagraço. Ali está o Gonçalo Figueroa a contornar o Pino com o seu Ford Escort de tração traseira. É notória a diferença entre este carro a efetuar as voltas ali àquele Pino e aquilo que fazem os carros de 4 rodas motorizes. Obviamente são mecânicas diferentes, um tem 4 rodas a puxar, outro tem apenas tração atrás a puxar. O carro do Gonçalo Figueroa é um carro de tração atrás e que tem uma abordagem diferente de obstáculos, como por exemplo aquele que ele teve que contornar e que faz parte da parte final desta super especial da Alta de Lisboa. Já nas nossas imagens, Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro, no Mitsubishi Carisma GT, a efetuarem também ali, a contornar aquele Pino. Eu há pouco dizia que é fácil nos carros 4x4 contornar aquilo. É assim, não é tão fácil assim, porque nem sempre se consegue acertar à primeira e nem sempre se consegue manter em aceleração o carro com a roda da frente junto do pino e com a traseira a rodar. Portanto, e já há bocado o Luís Mota mostrou isso e agora o Daniel Ferreira também mostrou essa dificuldade. Carlos Valentim Luís Ribeiro é o Mitsubishi Lancer Evolution 9 que acabámos de ver nas imagens, um carro da penúltima geração dos Mitsubishi. Carlos Valentim, que à entrada deste troço estava no 4º lugar da geral. O terceiro da geral era Daniel Ferreira com o Mitsubishi Carisma GT, portanto o carro verde que passou antes do Mitsubishi que vimos na última imagem. Daniel Ferreira, à entrada desta super especial da Alta de Lisboa, estava a 44,4 segundos de André Cabeças. Carlos Valentim e Luís Ribeiro, no Mitsubishi Lancer Evo 9, que está agora em prova, estavam à entrada deste troço a 1 minuto 7,2 segundos dos líderes do Rally de Lisboa, a dupla André Cabeças e Bino Santos. Em prova já está o Peugeot 106 Rally S2 de Gonçalo Boaventura e Rodrigo Silva. O Gonçalo Boaventura e o Rodrigo Silva, que à entrada deste troço ocupavam o 6º lugar da geral, a 1 minuto 38,9 segundos do líder André Cabeças. Uma prestação muito positiva com o pequeno Peugeot 106 Rally. Ele tinha um adversário de peso com um carro similar, que era o João Rodrigues e o Manuel Santos, que no último Rally das Camélias impressionaram pelo andamento que impuseram, colocaram o carro nos lugares cimeiros. No entanto, o João Rodrigues abandonou
logo no primeiro troço. Ele meteu uma roda por dentro na berma e o toque acabou por estragar a suspensão e obrigou a que o seu rally ficasse por ali. Em prova já está mais um concorrente, neste caso o Opel Adam de Frederico Castro e André Gaspar, a dupla que com este pequeno carro germânico, portanto a equipa com o carro número 17 a ocupar o 10º posto, são eles que estão neste momento em prova, um carro de tração à frente, motor 1600 atmosférico, e que estava no 10º posto, a apenas 5,5 segundos de Vasco Emílio, que era o nono classificado, e com uma vantagem de 6,5 segundos para Eduardo Silva, que era quem vinha atrás de si. Número 19, Marco Ferreira e Edgar Gonçalves no Citroën Saxo. É a dupla que estamos aqui a ver contornar a zona do pino. Os carros que estação à frente têm um bocado mais de dificuldade em conseguir efetuar este pino de forma pelo menos espetacular, já que se usarem o travão de mão para soltar a traseira, os carros perdem velocidade, pois os carros não têm um diferencial dianteiro, digamos, a puxar a frente do carro para rodá-lo à volta do pino. Vimos na imagem o Peugeot 206 de Kevin Raymond Saraiva e de Ricardo Torres. Esta dupla tem uma particularidade: o Kevin Saraiva tem apenas 16 anos de idade e está a efetuar o Rally de Lisboa ao abrigo da regulamentação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que permite que os menores de 18 anos possam efetuar rallies. Divirtam-se. Até já. 4, 3, 2, 1, bora. 50, Mais uma equipa em prova, desta feita o Paulo Fiuza e o Nuno Batalha, neste Hyundai i30 Turbo, um carro que veio de Espanha, um carro que está completamente sério. Portanto, vemos ali na imagem o Hyundai i30 do Paulo Fiuza e do Nuno Batalha, e vai dele a controlar a rotunda e a chegar também ali à zona do pino que tem que se rodar à volta dele 2 voltas. Lá está, o carro a puxar travão de mão, mas depois, sendo um carro de tração à frente, falta-lhe um bocadinho a força para sair da curva. O Paulo Fiuza acabou por voltar mais à frente para fazer um peão de 180 graus, dar um bocadinho de espetáculo. esquerda, volta completa. Foi? Neste momento estava em prova já também o Fiat Uno de Diogo Milhomens e Pedro Oliveira, o Fiat Uno 45S, que é a base deste carro, mas que obviamente isto não é verdadeiramente um Fiat Uno 45S. O carro tem uma boa preparação, o piloto garante que o motor que serve de base à preparação é um motor Fire de 1000 cm3, que tem uma potência elevada até cerca dos 90 cavalos, só que isto é um carro bastante leve. Os carros dos anos 80 eram muito mais leves do que os carros dos anos mais recentes, e por isso este Fiat Uno ali é uma potência na casa dos 100 cavalos, até ali é a potência da casa dos 100 cavalos, como eu dizia, um baixo peso, o que faz com que o carro seja bastante competitivo
nas suas presenças em rallies. Em prova está o Ford Escort RS MK1, RS 2000 de Vasco Emílio e João Jardim Pereira, mais uma dupla de Lisboa. Ontem os pilotos daqui da região a mostrarem-se muitíssimo agradados com o facto de, pela primeira vez em muitos anos, poderem participar num rally que se disputa e que está centralizado na cidade de Lisboa, muito satisfeitos por os rallies virem à capital e, obviamente, também, como eu dizia no início desta transmissão, também eles muito expectantes que o Clube de Promoção de Karting e Automobilismo e também a Câmara Municipal de Lisboa, bem como as juntas que têm apoiado esta prova, continuem a trabalhar em conjunto para fazer com que a prova cresça, floresça, evolua e possa no futuro integrar campeonatos nível mais elevado, portanto, para que mantenham a ambição de conseguir subir de nível e, quem sabe, chegar até a campeonatos internacionais. Em termos de classificações nesta super especial, os tempos acabam por não ser significativos, porque nem todos os pilotos fizeram o percurso da forma correta, nem todos os pilotos transpuseram os obstáculos que lhes são colocados, como por exemplo aquele pino naquela zona final que os obrigava a dar ali uma volta antes de seguirem o percurso normal. Kevin de Saraiva e Ricardo Torres surgem agora como os mais rápidos, 2:32.1. Está mais um concorrente em prova nesta altura, acabou de partir. É o Vítor Calisto e o Márcio Calisto, o Dr. Vítor Calisto, um dos veteranos dos rallies, que depois de muitos anos a fazer rallies, dizia ele ontem na partida, que finalmente consegue fazer um rally na sua terra. Ele está ao volante deste Ford Escort MK1 RS 2000. Peugeot 106 de Pedro Ribeiro e Liliana Costa, o carro que à entrada deste troço como dizia o carro no 28, eu estava aqui a tentar procurá-lo na classificação. Temos aqui outro Peugeot 106, número 29, João Serrão, e José Pires foi quem acabou de partir para esta super especial. Saxo, Bruno Sá e Joel Lutas, a dupla que tem o número 30, acabou de partir para esta super especial. A dupla que à entrada desta super especial da Alta de Lisboa ocupava o 8º lugar da geral, uma boa performance de Bruno Sá, ele que há alguns anos está afastado dos rallies, mas que existia no rally
aqui em Lisboa, acabou por participar e acabou por mostrar, de facto, continua aquilo que aprendeu nos anos em que correu, não esqueceu e coloca o Citroën Saxo VTS no 8º lugar da geral após as 6 classificativas disputadas na região do Oeste. Mais um concorrente que está preparado para a partida, numa altura em que vemos o Volkswagen Bora contornar a rotunda no final desta super especial. E ele que acabou por optar em não efetuar ali aquele pino, portanto, tendo em conta que isto não conta pela classificação e que os erros de percurso não penalizam as equipas, pelo menos tudo leva a crer que sim, era essa decisão que estava em cima da mesa cerca de 10 minutos antes desta super especial começar, era de ela não pontuar para o rally. É normal que alguns pilotos optem por não forçar as suas mecânicas nesta parte final da prova, tendo em conta que, digamos, a super especial é a feijões, é apenas para o espetáculo e obviamente que aquele pino de plástico seria uma evidência de espetáculo e ele está ali para isso mesmo, para que os pilotos deem um bocadinho de espetáculo a fazer ali uma volta de 360 graus. BMW 316i de Eduardo Silva e Joaquim Marçal está em prova, carro de tração traseira, um dos poucos carros de tração traseira que alinham nesta prova, aliás, o único carro de tração traseira, já que existia outro BMW, um M3, mas que acabou por não alinhar. À partida, carros de tração traseira que no passado eram uma garantia de espetáculo, a maior parte das viaturas tinham tração traseira. Durante muitos anos, até o aparecimento dos Audi com a sua tecnologia 4 e que trouxeram a tração às 4 rodas para os rallies, até essa altura, os carros de topo dos rallies em todo o mundo eram praticamente todos de tração traseira, exceptuando os Lancia Fulvia e os Mini, que nos anos 60 e princípio dos anos 70 impunham a sua lei em algumas provas do Campeonato do Mundo, que ainda não existia Campeonato do Mundo como o conhecemos agora, mas era de facto já os primeiros passos daquilo que viria a ser um campeonato mundial de rallies. Todos os outros carros eram carros de tração traseira, porque era assim que o mercado na altura colocava carros à venda. Era a opção entre tração traseira, tração dianteira, mas que nos últimos anos temos assistido praticamente aqui a maior parte das viaturas que estão no mercado são apenas de tração dianteira. Mais um concorrente que está em prova, preparado para receber a ordem de partida para esta super especial da Alta de Lisboa, a prova que encerra a primeira edição do Rally de Lisboa. Os carros vêm para o Parque de Assistência, que fica situado na Praça Sony, no Parque das Nações, e por volta das 19 horas, 19h30, será feita a cerimónia de pódio e de entrega de prémios a todos os concorrentes. Peugeot 205 de Ricardo Pinheiro e João Santos, equipa número 36, acabaram de partir para a super especial. Esta prova, já agora também aproveitando estes momentos, esta prova tem como padrinho um senhor chamado Marco Allen, 5 vezes vencedor do Rally de Portugal, em 1975, 1977, 78, 1981 e a sua última vitória no Rally de Portugal foi em 1987, no primeiro ano do Mundial, após o fim dos famosos carros de Grupo B.
Carro número 37, António Alcubia, Joaquim Serrão, Peugeot 306, foi aquele que acabámos de ver a iniciar a Super Especial da Alta de Lisboa. Continuando a falar da questão do Marco Allen, o Marco Allen foi o patrono desta prova, conduziu um dos carros de segurança que passa antes dos carros de prova nos troços, tinha o Nuno Rodrigues da Silva ao seu lado, e o Marco Allen, que é uma presença, digamos que uma presença quase, digamos que assídua em Portugal. O piloto finlandês, que está com 70 anos, gosta muito de Portugal, vem algumas vezes participar em alguns eventos, como aconteceu aqui neste Rally de Lisboa, e obviamente, ele ainda ontem dizia, durante a cerimónia simbólica de partida da prova, de que Portugal é um país que lhe dá muito gozo, porque é um país que tem um clima fantástico, é um país de excelente público de rallies e, obviamente, é um país onde ele já foi muito feliz. 5 vitórias na nossa prova, nunca somou desistências, e teve uma das vitórias em 1981, foi dramática, porque ele, aqui nos arredores de Lisboa, nas classificativas ali de Sintra, teve uma saída de estrada, perdeu uma roda e depois, durante o rally, acabou por recuperar terreno. Foi um resultado histórico, isto em 1981, na altura a correr ao volante de um Fiat 131 Abarth. E já estamos com mais um concorrente em prova, nesta altura o Toyota Yaris, de José Fontes e Rui Fontes, o carro com o número 38. A entrada desta super especial ocupava o 27º lugar da geral, portanto após as 6 classificativas disputadas na zona do Oeste, a norte da região de Lisboa, o pequeno Toyota Yaris, um carro que não é dos carros mais performantes a alinhar no campeonato regional, mas que acaba por ser sempre uma oportunidade das equipas disputarem rallies a baixo custo, digamos assim. Carros bastante económicos, carros de fácil manutenção e carros também bastante resistentes para a dureza que por vezes os rallies obrigam a que eles sejam sujeitos. Não é o caso do Rally de Lisboa, o rally que tinha troços de bastante bom piso, troços que eram exigentes para a condução, mas se calhar não tão exigentes para as mecânicas, troços que obrigavam a atenções redobradas, alguns deles com um piso de asfalto muito escorregadio, chamado asfalto vidrado, e que obrigavam os pilotos a precauções redobradas, porque é um tipo de asfalto muito liso, muito escorregadio, cuja aderência por vezes assemelha-se àquela que se tem em asfalto molhado, ou provavelmente menor ainda do que a aderência que se pode ter em asfalto convencional molhado. Carlos Martins no Peugeot 206 GTI, navegado por Ricardo Martins, é o carro número 40, acabou de partir para esta super especial da Alta de Lisboa, numa altura que já se vê alguns carros de faróis acesos, até porque o sol já se começa a pôr. Próximo concorrente a partir, se for pela ordem dos números, vamos a ver se é mesmo pela ordem dos números. Neste caso, Ford Escort de João Lopes e João Pedro Lopes, carro número 44. Eu não consegui ver ali o número, mas olhando para a ordem de partida que estava definida hoje de manhã e subtraindo as desistências, provavelmente será o Ford Escort de João Lopes e João Pedro Lopes. Esta super especial é uma oportunidade para, em estrada fechada também, com todas as condições de segurança, o público poder assistir aos concorrentes a efetuarem os seus melhores desempenhos e a darem espetáculo. Vasco Paulino Luís Bento foi o carro que vimos há pouco a arrancar, o Citroën Visa GT Tonic.
um carro que não é muito comum ver-se em rallies, pelo menos nesta versão GT Tónico. Os Citroën Visa foram carros que marcaram o automobilismo nos anos 80, um troféu de rallies, troféus de velocidade também. Na altura existia o troféu Visa Crono, que fazia um misto de provas de pista e também provas de rallies. O troféu Visa chegava a fazer, por exemplo, a primeira etapa, não a primeira etapa, mas as rondas de Sintra do Rally de Portugal, aqueles troços de Lagoa Azul, Peninha e Sintra, que eram percorridos 3 vezes e que no fim do pelotão do Campeonato Mundial de Rallies vinham os Citroën Visa do troféu Visa, faziam provas de rallies, circuitos e também faziam rampas. Isto falando de Sintra, Lagoa Azul e Peninha, é recordar os tempos áureos do Rally de Portugal, os tempos da completa loucura de público naqueles troços que tinham rondas. E temos em prova mais uma das viaturas, é o Ford Escort de Vítor Calca e José Pina Correia, carro número 46. Mais um Escort RS MK1. E os comissários da ACDME a tentarem puxar pelos pilotos, a ver se eles dão um pouco de espetáculo para o público e ainda se mantém na super especial, e o público faz bem a manter-se na super especial, porque daqui a um bocadinho vêm os carros mais rápidos da prova, carros que também são espetaculares, e alguns deles também espetaculares não só por aquilo que podem fazer. Ali o Vítor Calca a conseguir apanhar ali o jeito e a manter a frente do Escort ali bem perto do pino e conseguir dar ali um grande espetáculo. Peugeot 107 de Joaquim Barreiros e Joaquim Capelo também já está em prova. Portanto, estamos a aproximar-nos, deverá faltar apenas mais uma viatura, pelas nossas contas, faltará apenas mais uma viatura da categoria VSH. Depois iremos partir para a prova extra campeonato. E nessa altura iremos ver algumas das viaturas mais rápidas deste Rally de Lisboa. E no caso dos Porsche, iremos ver também os carros que terão a sonoridade mais agradável e mais espetacular de se ouvir de todos aqueles que participam nesta primeira edição do Rally de Lisboa. O Peugeot 107 de Joaquim Barreiros e Joaquim Capelo com algumas dificuldades em superar aquele pino. É natural, este carro não é tração atrás, como por exemplo era o Escort de Vítor Calca, e mesmo quando os carros são tração atrás nem sempre é possível conseguir colocar o carro na posição correta, conseguir dosear o acelerador de forma correta ou até puxar o travão de mão de forma correta para que a traseira se solte e depois se possa trabalhar com ela para rodar e para facilitar o movimento de andar à volta daquele pino. Citroën Saxo de Mário Rodrigues e Rogério Cunha. Deverá ser o último carro da categoria VSH a partir para o Rally de Lisboa. Não, afinal não é. Afinal é o Volkswagen Golf GTI de António Magalhães e Maria do Rosário a partirem fora da sua ordem. Eu por momentos pensei que eles tinham inclusive abandonado a prova, mas não, ainda estão em prova.
apenas partiram fora da sua ordem, o António Magalhães e a Maria do Rosário com este Golf de segunda geração, ali a fazer como deve ser, a contornar aquele pino como deve ser, a dar o espetáculo que o público merece. O Golf tração à frente, portanto, usa-se o travão de mão e depois sai-se devagarinho dali da zona do obstáculo. Agora sim, em prova, o Citroën Saxo do Mário Rodrigues e do Rogério Cunha, o carro número 48. Agora sim, o último carro da categoria VSH. E pronto, estamos no final do desfile das viaturas VSH. A seguir vamos ter os carros da prova extra. Pedro Clarimundo e Mário Castro no Skoda Fábia R5 serão os primeiros a partir para esta super especial na categoria da prova extra. Pedro Clarimundo, um piloto que vive exatamente junto à zona onde o rally começou, na zona da Expo. Mário Castro, um dos conceituados navegadores de rallies, que já foi campeão nacional de rallies, e que acompanha o Pedro Clarimundo ao volante deste Skoda Fábia R5, o carro da Racing for You. E já temos em prova os carros da prova extra, neste caso o Pedro Clarimundo e o Mário Castro, os primeiros a arrancar para a super especial da Alta de Lisboa. Eles que à entrada deste troço estavam no terceiro lugar da geral. João Silva era o homem que liderava, o homem que lidera, aliás, na chegada do rally a esta super especial. O piloto do Citroën DS3 R5 tinha uma vantagem de 7,8 segundos para Carlos Fernandes e Walter Cardoso. O João Silva a conduzir o Citroën DS3 R5 e o Carlos Fernandes a conduzir um Peugeot 208 Rally 4, um carro de duas rodas motorizes, da categoria Rally 4 apenas, mas de facto a fazer uma excelente prova. Pedro Clarimundo ali a mostrar que com estes carros da categoria R5 é muito fácil chegar ali, puxar o travão de mão, acelerar, contornar o pino e ir-se embora como se nada fosse. Na verdade, é também a eficiência destes carros modernos de rallies para este tipo de situações, e não só para este tipo de situações. Estes carros são digamos, carros muito eficientes, têm apenas 280 cavalos de potência, e eu digo apenas porque é sensivelmente a mesma potência que têm, por exemplo, os Mitsubishi que competiam na parte dos VSHs, mas são carros muito mais desenvolvidos em termos de chassis, em termos de suspensões, em termos da possibilidade de afinações, em termos de equilíbrio de massas, equilíbrio de pesos. Portanto, são carros extremamente performantes. João Silva é o homem que lidera a prova extra desde o primeiro troço. Ele começou por bater Carlos Fernandes por 2 segundos na classificativa número 3. A prova extra não fez a classificativa número 1, fez só a número 2, mas ela foi interrompida e, portanto, os concorrentes tiveram todos o mesmo tempo. João Silva, que estamos a ver na imagem com este Citroën DS3 R5, ele que é navegado pelo Vítor Calado, uma dupla de madeirenses. João Silva, que já foi campeão nacional de rallies de duas rodas motorizes há uns anos atrás,
que está a tentar preparar um projeto para voltar a regressar aos rallies do Campeonato Nacional, já que nos últimos anos ele competiu umas vezes de forma certa, outras vezes de forma intermitente no Campeonato de Rallies Coral da Madeira, portanto apenas no Campeonato Regional da Madeira, mas é um piloto de valor e é um piloto que seria bom vê-lo no Campeonato de Portugal de Rallies, e ele ontem disse mesmo que esta vinda aqui ao Rally de Lisboa digamos, é um dos passos para tentar montar um projeto, uma coisa que no próximo ano lhe permita voltar aos rallies e, se possível, que lhe permita voltar ao Campeonato de Portugal de Rallies, que é o principal campeonato de provas de estrada em Portugal. Temos agora na imagem o Pedro Leal, que é navegado pelo Paulo Amorim, que faz o seu primeiro rally ao volante de uma viatura da categoria R5, neste caso o Volkswagen Polo GTI R5, este carro que vem de Espanha, vem da escuderia AR Vidal, a escuderia da zona da Galeza, e que é assistido pela Racing for You. É a primeira vez que o Pedro Leal faz um rally numa viatura da categoria R5. Pedro Leal, que tem uma carreira de 30 anos, mais de 30 anos de rallies, e que neste Rally de Lisboa pôde pela primeira vez utilizar um carro da mais recente geração e um carro que é considerado o carro de topo nos rallies nacionais. Os Porsche 911 GT3 são carros absolutamente fantásticos. Ouvir o trabalhar destes carros é como ouvir uma sinfonia de indústria automóvel. São carros que foram feitos para as pistas, não foram feitos para os rallies, portanto não estão no seu habitat. Neste caso aqui é o primeiro Porsche a partir é o de Filipe Freitas e Daniel Figueroa. O Porsche 911 GT3 Cup, o Porsche na versão 991, mas é fantástico ouvir estes carros e é fantástico vê-los passar os troços, ouvi-los também a passar os troços, mas é fantástico vê-los a passar nas zonas rápidas, porque de facto estes Porsche, sendo carros de pista, não têm nos troços de rally o seu habitat natural e por isso são carros muito rápidos, que põem os mais de 400 cavalos de potência no chão com muita facilidade, mas quando chegamos à zona de travagem e às zonas de curvas mais sinuosas, os carros de facto não estão à vontade, ou seja, a sua potência e rapidez nas zonas rápidas acaba por ser compensada ou acaba por ser perdida com o menor desempenho nas zonas de curva. O Filipe Freitas a dar ali grande espetáculo para o público, os espectadores que ficaram até ao final, de facto, a verem que valeu a pena a espera, valeu a pena o tempo que aguardaram para ver estas fantásticas viaturas que fizeram ecoar os seus motores pelas zonas do oeste, e acreditem que, como podem ver, os Porsche ecoam mesmo o motor. Paulo Mendes e Roberto Figueira é a dupla madeirense que conduz o outro Porsche. Neste caso, este Porsche que estão a ver na imagem ficaram no nono lugar da geral, a 2 minutos, 6 segundos e 4 décimos do vencedor da prova extra. Continuamos com o carro da dupla Paulo Mendes, Roberto Figueira. Isto são carros que não é preciso comentar muito, é preciso ouvi-los apenas.
O Dacia Sandero de Gil Antunes, Diogo Correia, é o próximo carro a partir para esta super especial, o carro da categoria R4, uma categoria que foi criada há meia dúzia de anos atrás para tentar criar uns carros que se fossem um bocadinho mais económicos do que os carros da categoria R5. Foi uma categoria que não teve muita saída. Os carros R4 têm um custo, em termos de aquisição, que ficará cerca de 50 mil euros abaixo do carro da categoria R5. Os carros da categoria R5 custam cerca de 250 mil euros. Os Rally 4 Kit, como são chamados agora R4, ficam com um valor 20% inferior. Não têm atraído muitas atenções dos pilotos, são poucas as equipas a utilizar estes carros. O honra seja feita ao Gil Antunes, que abraçou este projeto do Dacia Sandero, ele que é navegado pelo Diogo Correia, e é um dos poucos pilotos europeus que tem corrido com um carro da categoria R4. Mas a dar espetáculo e a mostrar que de facto os carros recentes de 4 rodas motorizes e também os carros de VSH de 4 rodas motorizes bem conduzidos são carros que dão um grande espetáculo neste tipo de percurso em que é preciso andar ali à volta daqueles obstáculos. Temos ali o Ford Fiesta de Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro. Daniel Nunes a estrear este Ford Fiesta Rally 3 no Campeonato de Portugal de Rallys este ano, um projeto bastante ambicioso. Este carro, esta categoria dos Rally 3 é basicamente pegar nos carros da categoria Rally 4, ou seja, carros com motor de 1600 cm3 e tração às duas rodas, e montaram-lhes a tração às 4 rodas para permitir que os jovens pilotos conseguissem mais facilmente passar para um veículo de 4 rodas motorizes, já que os 4 rodas motorizes que vinham no nível seguinte eram os R5 e os Rally 2, que eram bastante dispendiosos. Parece-me que o Daniel Nunes não teve muita sorte ali neste início de troço. Ele aparentemente terá dado ali assim um toque. O navegador Nuno Mota Ribeiro saiu do carro para verificar algo. De facto, pareceu-me que ali ao contornar aquele pino, o Daniel Nunes terá passado, pois acabou por dar um toque e partir ali uma suspensão. O Daniel Nunes, que acaba por, de facto, comprometer aqui o seu desempenho em termos de espetáculo nesta super especial, ele que é um dos pilotos espetaculares do Campeonato de Portugal de Rallys, mas há um aspecto que nunca deve ser esquecido nas super especiais, são os passeios. É que, enquanto nos troços de floresta, quando o piloto exagera um pouco, tem a berma, e de vez em quando a berma ainda permite algum tipo de liberdade para ir além da estrada, quando não há muros, não é? Normalmente nas super especiais em cidade existem sempre os passeios, que são grandes inimigos das viaturas, quando se tenta passá-las além da largura da estrada. E foi isso que aconteceu, que aparentemente terá acontecido com o Daniel Nunes agora. Aparentemente ele terá dado ali assim um toque, pelo menos foi quando ele contornou aquele pino. O que foi visível foi que o carro saiu muito junto ao passeio e tem uma roda, uma suspensão traseira do lado esquerdo danificada, partida, e portanto agora é esperar que o Daniel Nunes chegue ao parque de assistência para terminar o rally. O próximo a partir que estava previsto seria o Carlos Fernandes, navegado pelo Walter Cardoso. Walter Cardoso, que é o novo campeão de todo o terreno de navegadores, já que ele, com o Tiago Reis, se sagraram campeões nacionais de todo o terreno no fim de semana passado. E ele, o Walter Cardoso, que este ano tem estado longe dos rallies, veio fazer este rally com o Carlos Fernandes, eles que foram uma dupla que correu junta durante bastantes anos e conseguiram bastantes sucessos. Carlos Fernandes, que é o líder do Campeonato de Portugal de rallies, duas na classe de 2 rodas motorizes, isto a uma prova de final do campeonato. O piloto no passado fim de semana estava com uma liderança confortável no campeonato, poderia sair campeão do Rally da Marinha, no Rally Vidreiro, centro de Portugal, disputado na Marinha Grande, mas a prova não lhe correu de feição e ele acabou por perder
por não ganhar os pontos que estava à espera e acabou por perder alguma da vantagem que tinha e terá de ir ao Rally de Mortágua para fazer a decisão do título. Por falar em Peugeot 208 Rally 4, temos aqui outro, Ricardo Sousa, e ele quer navegar pelo Tiago Neves. Ricardo Sousa, que não teve um dia muito fácil, já que o seu pai, Rui Sousa, teve um acidente hoje de manhã e acabou no segundo troço por obrigar à interrupção da prova e teve que ser transportado para o hospital com lesões menores, teve bastante tempo em observação, mas felizmente o Rui Sousa está bem. Agora obviamente que vai ter uns tempos para recuperar. O homem forte da Prolama competição. O seu filho Ricardo Sousa, navegado pelo Tiago Neves, foram sétimos ao longo da prova, ficaram a 43 segundos de João Silva, o vencedor da prova extra deste Rally de Lisboa. José Marciano e Francisco Pereira, piloto que tem disputado provas do Campeonato de Portugal de Rallys na categoria da Grupo N. O Grupo N é uma coisa que hoje em dia praticamente terminou, mas que durante muitos anos representou a porta de entrada nos rallies de alto nível para muitos pilotos, já que era tradicionalmente a categoria onde os carros de série com menos preparação podiam competir. Ao longo dos tempos essa categoria foi ficando reduzida. Durante muito tempo apenas a Subaru e a Mitsubishi homologaram carros para correr em Grupo N. Os carros tinham que ser carros de 4 rodas motorizes e motores 2 litros turbo, mas tinham que ser produzidas 2.500 unidades destas viaturas para que o carro pudesse ter homologação em Grupo N. Apenas os construtores japoneses se mantiveram, esse tipo de viaturas no mercado, com muita saída, diga-se em amor na verdade, já que a maior parte dos construtores abandonou esse tipo de concepção de viaturas, até porque, da forma que as linhas de produção evoluíam, ficava bastante dispendioso parar uma linha de produção para começar a produzir 2.500 carros de uma tipologia diferente daquela que era produzida, ou seja, os Mitsubishi não tinham tração às 4 rodas, os Mitsubishi convencionais não tinham tração às 4 rodas e a linha de produção tinha que ser adaptada para que fossem produzidos 2.500 carros apenas de tração às 4 rodas. No caso dos Mitsubishi foram produzidos muitos mais, porque os Evolution 9 e os Evolution 10 acabaram por se vender durante um período de tempo mais longo que o previsto e acabaram por se vender mais viaturas do que aquelas que a própria marca japonesa esperava colocar no mercado. Outro Mitsubishi Lancer Evo 10 é o número 110 que já está em prova, João Colasso e Rui Franco, eles que ocupavam o 11º lugar da geral no que respeita à prova extra neste Rally de Lisboa. O piloto aparentemente a rodar com problemas. E vamos então para o último carro da categoria extra campeonato, ou antes, prova extra, chamamos assim. Se esta prova pontuasse já para o Campeonato Sul de Rallys, seria extra campeonato, mas a prova em si é que é extra campeonato, porque é candidata a um lugar no Campeonato Sul de Rallys de 2022. Rui Lopes e Paulo Marques no Peugeot 208 Rally 4, equipa com o número 111, serão os últimos a efetuar este percurso da super especial da Alta de Lisboa, do Rally de Lisboa. E nesta parte final da transmissão vamos aproveitar para relembrar as classificações finais em termos de classificação da prova dos VSHs. André Cabeças e Bino Santos no Mitsubishi Mirage Evo foram os vencedores, tempo total de prova 34 minutos, 33 segundos e 2 décimos. Gonçalo Figueroa e José Janela no Ford Score MK2 foram os segundos, a 14,1 segundos. Terceiro posto, Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro no Mitsubishi Carisma GT a efetuarem, a serem terceiros da geral a 44,4 segundos. Estamos a ver as imagens do Rui Lopes e do Paulo Marques ao volante do Peugeot
208 Rally 4. Como eu dizia, Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro no Mitsubishi Carisma foram terceiros. Quarto lugar para Carlos Valentim e Luís Ribeiro, Mitsubishi Lancer Evolution 8, a 1 minuto, 7 segundos e 2 décimos dos vencedores. Quinto lugar, Pedro Leone e Bruno Ramos, Ford Score RS Cosworth, ficaram a 1 minuto, 33,3 segundos dos vencedores. Sexto lugar para Gonçalo Boaventura e Rodrigo Silva no Peugeot 106 Rally, ficaram a 1 minuto 38,9 segundos. Sétimo lugar, Luís Mota e Alexandre Ramos no Mitsubishi Lancer Evo 7, ficaram a 1 minuto 48 segundos. Oitavo lugar para Bruno Sá e Joel Lucas no Citroën Saxo, ficaram a 2 minutos 48,9 segundos os vencedores. Nono lugar para Vasco Emílio e João Jardim Pereira no Ford Score RS MK1, ficaram a 2 minutos 51,6, e a fechar o top 10 ficou Frederico Figueiredo de Castro e André Gaspar no Opel Adam a 2 minutos 57,1. No que respeita à prova extra, aquela que está a acabar agora a sua passagem na Super Especial da Alta de Lisboa, o madeirense João Silva, navegado pelo seu compatriota Vítor Calado, foi o vencedor no Citroën DS3 R5, tempo total de 29 minutos 39 segundos e 7 décimos. Segundo lugar para Carlos Fernandes e Walter Cardoso no Peugeot 208 Rally 4 a 7,8 segundos. Pedro Clarimundo e Mário Castro no Skoda Fabia R5 foram terceiros, a 25,1 segundos dos vencedores. Quarto lugar para os madeirenses Filipe Freitas e Daniel Figueroa no Porsche 911 GT3 Cup, a 30,6 segundos. Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro ficaram no quinto lugar com o Ford Fiesta Rally 3, apesar do percalço que tiveram na Super Especial. Espero que eles cheguem aqui ao final, ao Parque de Assistência e também ao final da prova. Sexto lugar para Gil Antunes, Diogo Correia no Dacia Sandero R4 a 37 segundos. Sétimo lugar, Ricardo Sousa, Luís Marques no Peugeot 208 Rally 4 a 43 segundos. Oitavo lugar, Pedro Leal, Paulo Amorim, Volkswagen Polo GTI R5 a 56,1 segundos. Nono lugar para Paulo Mendes e Roberto Figueira no Porsche 911 GT3 Cup, a outra dupla madeirense dos Porsche, a 2 minutos 6 segundos e 4 décimos do vencedor. E a fechar o top 10, José Merciano, Francisco Pereira, Mitsubishi Lancer Evolution 10, a 2 minutos 43,6 segundos dos vencedores. E pronto, está terminada esta transmissão da especial da Alta de Lisboa, deste Rally de Lisboa, a prova organizada pelo Clube de Promoção de Kart e Automobilismo, que trouxe os rallies até à cidade de Lisboa, à capital da nação, e que tem como objetivo e ambição subir para campeonatos superiores. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela vossa presença.